Só pra você. Falar do Tambellini, desde que me convidaram para ter a honra, né, de dar um dos depoimentos aqui, eu confesso que eu fiquei como agora eu estou emocionado. Porque o Tambellini era uma pessoa muito especial. E falar dele é falar de paixões, né? Ele não é uma pessoa de meio termo, nunca foi. Ele sempre era explosivo, era uma pessoa que não aceitava, ele gostava da briga, tanto que foi a primeira pessoa, acho que colocou o Estado dentro da realidade de produção cinematográfica, com o Instituto Nacional de Cinema. É um homem que brigou a vida inteira para que o cinema se transformasse numa indústria. E como diretor era fantástico. Quieta! Estou com um pouquinho de pressa. Rapaz, a polícia não tem pressa. Ele é apenas testemunha. Não te mete. Posso telefonar? Mais tarde. Retrato? Nervoso, rapaz. Absolutamente. Você é casado, rapaz? Não vi. Tem a senha dos dobrados! Casado ou solteiro? Casado. Casado. O homem é casado. Muito bem, casado. Eu queria dar um telefonema rápido para minha mulher. Você gosta de sua mulher, rapaz? E não usa aliança no dedo por quê? Uso. Mandei alargar. Bem, a imagem que eu tenho do meu pai, assim, eu com criança, era o cinema, né? A questão dos filmes, a paixão pelo cinema, as brigas pelos filmes, né? A corrente que gostava de um determinado tipo de cinema, outra que gostava de outra, era uma efervescência danada, né? E a primeira história que eu me lembro meu pai contar era ele, na cidade do interior que ele nasceu, Batatais, onde tinha uma única sala de cinema. Eles entravam por trás, pelo portão de trás do cinema, e viam os filmes ao contrário. Eles vinham atrás da tela de cinema. O que primeiro ficou na minha cabeça do Flávio era o homem de cinema, entendeu? O homem de cinema, não apenas o cineasta, mas alguém que, tendo vivido o desastre da Veracruz, tirou daquilo uma lição e devolveu ao cinema brasileiro a compreensão daquilo. E eu acho que isso foi o primeiro gesto mais generoso que a gente teve no cinema brasileiro moderno. Ao mesmo tempo que o Flávio tinha essa preocupação com o cinema e com os amigos dele, porque ele consegue botar o Plínio Sequim na Rocha, que era um físico extraordinário, como ator de um filme dele. Quer dizer, ele convenceu o Plínio, que era um físico renomado, professor catedrático na época e tal, ser ator de um filme dele numa história do Nelson Rodrigues. Quer dizer, quando ele falou, eu não acreditei que o Plínio fosse fazer o papel. E o Plínio não só fez o papel, como dá um beijo num outro homem. Quer dizer, imagina aquela figura do Plínio, que era um físico e tal, virando ator e beijando outro homem. Senta ali sozinho, bebe, bebe e vai embora. Adoro homem assim. Tem filmes que é como jornal, que no dia seguinte tá velho. E tem filmes que é como muitas coisas que tem por aí,
que com o tempo elas começam a sincronizar com a sua época. São filmes que são feitos um pouco para mais além, sabe? São os verdadeiros artistas que têm consciência, uma consciência do futuro. E esse crédito eu dou a Flávio Tambellini. Ele tinha consciência do que ia acontecer mais tarde. E ele, então, ele era mais do que moderno, né? Mais do que atual. Ele era um pouco mais além, um pouco mais overlapping. Engraçado. Em criança eu queria ser prostituta. Mentira. Sério? Criancinha assim? Só mamãe entendeu. Mãe compreensiva. Ao mesmo tempo, ele era muito bem-humorado. Ele era um cara que achava tudo fantástico. Ele ficava extasiado com os atores, que eram atores da velha guarda, que eram atores que eram normalmente suporte em classe de outros filmes. O Ari Fontoura, por exemplo. Ele achava o Ari um ator extraordinário. O Ari é um ator extraordinário. E se demorou muito tempo para entender que o Ari era um ator extraordinário. Mandou o roteiro em casa e eu li, eu fazia o papel de um chofer. Eu já tinha feito outros filmes. Aquela época, nos anos 70, estava um bocado difícil filmar também, porque era a época da porno chanchada, etc e tal. Mas o filme que ele queria fazer, que se chamava Até que o Casamento nos Separe, era um filme que tinha um certo erotismo, mas tinha um profundo bom gosto. Era uma comédia de costumes. E embora o meu personagem fosse pequeno, puxa, né? Foi a sopa no mel. Falei com ele, claro que eu faço. Ele disse, bom, você vai ser o chofer seria o Mário Benvenuti, né? Daí chofer tem que dirigir. Eu fiquei quieto. Eu digo, se eu falar para ele que eu não sei dirigir, eu não vou fazer o papel. Mas e depois? Daí eu falei com outros amigos, uma profunda sacanagem aceitar fazer um trabalho, o diretor me dá um papel de um chofer, eu nunca peguei num carro, nunca entrei num carro, como é que eu faço? Pego uma escola de coisas assim, mas precisa de dinheiro, não sei o quê. Afinal, um dia eu tive uma lição apenas, um amigo meu me emprestou o carro dele, foi comigo, me ensinou umas coisas assim. Eu digo, o que deve ser já tá bom. Na minha primeira tomada no filme, eu bati com o carro. Entrei numa pilastra da fábrica da Coca-Cola, que era lá em Ramos, e ele botou a mão na cabeça. E eu também. Se você não sabe dirigir, não sei dirigir. E por que você não me falou? Daí eu expliquei tudo para ele. Digo, se eu falasse para você, você não me daria oportunidade. Eu chamava ele senhor. Se eu chamasse para o senhor não me daria oportunidade. E eu preciso dessa oportunidade, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar. Mas eu me comprometo, eu assino tudo que for necessário, nada disso, como é que você vai pagar, nada. Então, vamos fazer o seguinte, como eu fiz só 2 dias de filmagem, o senhor me tira do filme e pronto. E eu vou me embora. E eu fico lhe devendo, e numa outra oportunidade, quando souber dirigir, se precisar de um chofer eu venho, ou um outro papel qualquer, eu me comprometo a fazer de graça o meu trabalho. Ele olhou para mim e disse, você não vai sair. Como é que eu vou achar o chofer que eu idealizei? Que eu não olhei para você e disse que você era o personagem. Eu demorei muito tempo para chegar à conclusão de que você era aquela pessoa que eu queria. Agora vou te soltar assim, só porque porque você bateu um carro? Nada disso. O senhor fez falta. Quase um mês, não é mesmo? Europa. Muito trabalho? Eu imagino. Mas agora, graças a Deus, o senhor está de volta. Safado. O Flávio dá o passo inicial para estruturar o cinema brasileiro. Porque a gente estava vindo do cinema novo, aonde não tinha nenhuma ordenação. O cinema era totalmente desordenado, era salve-se quem puder. E quem mandava nesse salve-se quem puder era o mercado. Ou era a Boca em São Paulo, ou era o Beco aqui, ou era o distribuidor, você tinha que ir no distribuidor oferecer seu filme, se ele achasse que não dava dinheiro, ele não adiantava sobre distribuição e tal. E o Flávio conseguiu convencer o governo, na época, de criar um grupo que chamou GEICINE, quer dizer, o Grupo de Estudo da Indústria Cinematográfica,
que com esse grupo ia aparecer dinheiro que ele ia buscar no próprio governo para que filmes mais ousados, que filmes com qualidade, filmes mais inquietos politicamente e artisticamente pudessem ser feitos. Então, essa ação do Flávio de provocar isso, que no final acaba provocando o aparecimento do Instituto Nacional de Cinema, da Embrafilme e de tudo que veio depois, nasce desse grupo de estudo, nasce desse grupo que ele criou e que ele preparou para pensar o cinema num outro parâmetro que não fosse o cinema puramente comercial. Olha ele aí. Boa casa e boa roupa e uma vida de colher. É o que ele quer, é o que ele quer. Uma vida de orgia com o dinheiro da mulher. Veja que figura. Veja só. O interessante foi que o humor dele, e aí a figura humana dele é muito clara na minha cabeça. O humor dele é visível nesses filmes. A ironia, a maneira de perceber o mundo, entendeu? Um lado light, assim, uma compreensão irônica, entendeu? Da humanidade, assim, que talvez tenha sido onde ele pôde exercitar isso. Era uma coisa que ele exercitava com os amigos. Não sei o que me aconteceu. Acho que foi o jeito dele me olhar. Pois não? Eu queria uma escova de dentes. O senhor sabe, primeira impressão é tudo. Às vezes. Nem sempre. De que tipo o senhor prefere? Média, macia ou dura? Macia. Bem macia. Nos anos 70, o que se fazia no cinema nacional ou eram os filmes de autoria, que demoravam 4, 5, 6 anos, como até agora ainda no Brasil acontece. Às vezes as pessoas filmavam muito pouco, faziam os seus filmes, procuravam fazer o melhor possível em termos de arte e tudo, e quem entrasse nesse lado mais comercial da coisa tinha que fazer o que a censura permitisse e o que o governo liberasse efetivamente. E a chanchada, pornô chanchada, o governo não via problema algum, liberava tranquilamente, porque não afetava em nada politicamente. E quem entrasse nesse lado comercial teria que entrar exatamente na porno chanchada. Só que o Flávio tinha uma outra visão das coisas. Uma visão muito mais delicada, muito mais inteligente dentro do trabalho que ele realizava. É claro que havia erotismo no uísque antes, no cigarro depois, sobretudo no episódio em que eu estava, mas era tudo feito com muito cuidado, com muita assim, honestidade e dando exatamente a dimensão do trabalho que ele queria. Sujeito sem nenhuma classe. Aliás, só me acertou porque eu estava distraído. Nunca tive nada com a mulher dele. Nunca. Que eu quisesse. Ou seja, isso tudo, quer dizer, com o Flávio, a gente brigava muito também, né? Porque ele era sangue quente. A gente brigava muito com ele. Brigava em termos de construir uma coisa positiva. E aí, quando ele se convencia, ele era o maior defensor daquilo. Né? Eu me lembro, às vezes, eu falava assim, para o Otávio, e se a gente raspar o cabelo? Eu falei, eu não vou fazer isso. Não, mas pra gente ver. Eu falei, e se você falar que não vai ficar bom? Vai demorar 2, 3 meses para crescer e eu vou perder o papel, cara. É verdade. Não, deixa assim. Depois a gente vê o que faz. Quer dizer, ele tinha esses lances, essas coisas fantásticas. Ele foi na minha casa, pegou na minha barba. Esta barba poderíamos mudar. Ele quer mudar tudo. Ele escolhe uma pessoa para fazer um personagem, mas ele queria outra pessoa. Ele queria umas 3 ou 4, né?
E os filmes dele eram filmes que continham esse passionalismo, essa visão de cinema romântica, delirante, né? Ele sempre se entregou muito aos projetos e na época assim, se fala muito em cinema independente hoje, mas naquela época o cinema realmente era independente. Eu me lembro que o guarda-roupa era pego o figurino era pego no guarda-roupa de casa, os carros eram os carros da família, as locações eram as locações possíveis, né? A participação do Rubem Fonseca, o diálogo entre cineasta e roteirista, que é muito orgânico, é muito bem ajambrado, favorece um desenho de personagem, um desenho psicológico muito complexo. E acho que essa complexidade, ela perpassa toda a obra dele como realizador. A década de 70 no cinema do Tambellini é uma década de 70 completamente diferente de quase todos os outros filmes da época. Mesmo lendo cinematograficamente o Rubem Fonseca, não é um filme tributário à prosódia fonsequiana, não é um filme preso ao que o Rubem Fonseca pensa, ao modo de olhar o mundo. Eu acho que tem um código próprio, tem dois autores se rondando, se farejando ali. E eu acho que é por isso que esses filmes são importantes de serem redescobertos hoje. O nome da senhora, por favor? Luana. Luana de quê? Onassis. A senhora é evidentemente uma pessoa tensa. Talvez. Precisa se cuidar. Ouviu? Tem uma coisa na obra do Flávio Tambellini, assim, que me chama muita atenção. Eu acho que dá uma cara de... talvez seja uma certa unidade, que é... eu acho que ele é um dos poucos diretores brasileiros, fora da concepção do cinema novo, onde isso é um pouco presente, essa questão que chama a atenção nele é um pouco presente, que é a coisa de uma identidade formal. No plano formal, no plano narrativo, na busca de linguagem, eu acho que tem uma coisa muito curiosa nele, que é a maneira como ele dialoga com as referências dos gêneros sobre os quais ele transita. É muito difícil você ter no Brasil um diretor que faça filme de gênero, faça um filme policial propriamente dito, faça um filme noir propriamente dito, uma comédia explícita, quer dizer, tirando as coisas da chanchada e pornô chanchada, fora desses contextos, é muito difícil ter alguém que transite por um gênero puro sangue. O Tambellini fez isso. A Extorsão, Relatório Carlos, mas acho que principalmente a Extorsão, que eu acho que arriscaria dizer que talvez fosse a obra-prima dele como realizador, são filmes onde a influência do... Esse filme é um filme onde a influência do noir é muito clara. Ele é um filme noir carioca, um filme noir brasileiro. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Alô? Meu nome é Gonzales. E o teu, qual é? Aninha. Era uma casa muito engraçada. Polícia? Polícia? O que é que a polícia quer de mim? Roubei? Matei? Eu sou o delegado Machado. O senhor não tem cara de polícia. Sabe do que o senhor tem cara? Posso dizer? O senhor tem cara de veterinário aposentado. E eu posso dizer do que a senhora tem cara? Não, por favor. Eu sei muito bem do que é que eu tenho cara. E detesto que me lembrem disso. Bem, vamos ao que interessa. A senhora conhece o Dr. Murilo Santana? Murilo Santana? Aquele sujo.
Claro que eu conheço. E tinha aquelas coisas também dele. A gente estava numa locação filmando a extorsão. Aí tinha os atores, as atrizes e tal. E ele falou assim, bom, agora à noite terminamos de filmar, as moças para o lado de cima da casa, os rapazes aqui embaixo. Todos dormir juntos aqui embaixo. Falei, peraí, vamos aí jantar. Não, toma lá, toma aqui. Ele tinha essas contradições todas, mas isso era com uma paixão, porque ele não queria nenhum desgaste. Não é a questão do moralismo, não é isso. Ele não queria que houvesse nenhuma coisinha ali, que pudesse um romance, que fosse atrapalhar depois do trabalho. Essas coisas. Depois vocês fazem o que vocês quiserem, quando terminar o filme. Acompanhei você aos jantares cretinos que te interessavam comercialmente. Me enfeitei para fazer melhor o meu papel de foca mestrada. Eu deixei de ser gente. Tudo por você. Mas agora chega! Eu nunca te enganei. Você pensa que os teus amigos e sócios não me faziam propostas? Pensa que eles não encostavam a perna na minha, debaixo da mesa, enquanto tomavam cinicamente teu champanhe? E eu nunca te enganei. Eu nunca te enganei. Basta. Mas eu devia ter te enganado. Você merecia ter sido corneado. Talvez assim você me desse mais valor. Basta! Não admito que você grite comigo. Você é pretensioso e estúpido. Você é ruim. Eu estraguei a minha vida casando com você. Extorsão é um filme que se renova. Ele sabia de linguagem, o Tambellini. E filmar com ele foi muito, muito, muito interessante. Além dele dominar a linguagem cinematográfica, olha, fazia muito bem. Só que ele tinha, como ele sabia, ele deixava a marca da direção dele nas coisas que ele fazia. Essa possibilidade dessa criação desse estilo, ela possibilitou que o Tambellini conseguisse conservar esse alto cinema, essa referência cinematográfica, mas ao mesmo tempo, nesse respeito com esse humor brasileiro, com o lado sacana brasileiro e com o lado meio de você não conseguir prever um final a priori, quer dizer, não é cartilha americana de narrar, é uma cartilha brasileira, onde você não sabe o que vai acontecer, porque há um jogo com a realidade. Isso permitiu que ele construísse um cinema muito preocupado em dar uma cara cinematográfica brasileira, assim, em criar um cinema que fosse, de alguma maneira, um cinema de gênero, mas um cinema de gênero abrasileirado. E as cenas de amor ele dirigia. Ele arrumou um apartamento de uma família, bem família, com um cachorrinho e tudo, pra gente filmar uma cena de amor, de sexo, de cama, eu e Kate Lira. A cena com a Kate, ele, na minha presença, ele convidou, com a maior cortesia, assim, como que ele fosse um anfitrião. E tinha um anfitrião, os donos da casa, eram amigos dele. E ele falou assim, vocês vêm aqui, vocês veem como é que é uma filmagem. Ele era tinha muita lábia. Ele convidou a família para assistir a filmagem. Pô, é uma cena de amor, meu Deus do céu. Eu falei, Tambellini, é constrangedor. Bom, enfim, tava eu e a Kate pelados e toda uma família, cachorrinho e tal, assistindo. Nessa cena, ele falou assim, eu estava abraçando a Kate, fazendo cara que eu estava apaixonado por ela, e ela apaixonada por mim. Ele falou assim, durante o plano rodando, porque a gente dublava muito, né? Sem sentimentalismo barato. Eu achei do caralho. E ele era uma pessoa que eu gostava muito de estar junto com ele. Ele não sonegava absolutamente nada e exigia tudo de você, como aprender. Né? Várias vezes nós saímos, fomos à Fiorentina, aqui e ali, e ele começava a contar histórias para a gente, contar um roteiro. A gente interferia de uma tal forma que uma vez eu falei, será a gente não está sendo meio desrespeitoso? Eu não sei, porque o diretor de cinema sempre tem o que ele quer, já mais ou menos estabelecido, né? E a gente está indo além, está sugerindo coisas, está mudando cena. Não, mas isso é que está muito bom. Nossas gerações estão se unindo, né? E ele tinha tudo isso como uma grande paixão dele. É uma das pessoas de amor ao cinema, assim, incontestável.
um grande diretor, uma pessoa como poucas a gente encontra no nosso meio.